Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento, nós vamos dar início a estudo 3 do projeto Bíblia em Gotas. A pergunta é: os sacerdotes violavam o sábado? O contexto a passagem é Mateus 12, de 1 a 5. Nós vamos iniciar com uma oração e dar continuidade ao estudo. Pai querido, pedimos que venha nos dar a tua sabedoria e auxiliar conforme a tua vontade. Venha nos livrar de todos os males, nos perdoar. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Bom, primeiro ponto, o projeto Bíblia em Gotas, acho que como você deve ter visto pelos itens 1 e 2, é o mínimo de uma passagem que eu entendo que nos ajuda a entender o contexto, a história, né? No 1 e 2 eu foquei exclusivamente no texto e não coloquei nada além do que estava explicitamente no texto. Aí talvez nesse aqui eu coloque alguns comentários, de algumas coisas que possivelmente nós já, tanto eu que vou falar com a pessoa que ouviu, saiba ou tenha condição de olhar sem nenhum problema, né? Então nós vamos iniciar com essa questão. O foco é o verso 5, mas claro que nós vamos falar todos os versos aqui e tentar entender da melhor forma possível. Então o texto inicia dizendo: Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado. Passou pelas searas em um sábado. E os discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Gostaria de lembrar que Jesus, o próprio Jesus, em Mateus 23, reconheceu, em grande parte, a importância dos ensinamentos, inclusive dos fariseus, né? Então eu vou só colocar aqui Mateus 23, né? Se a gente pegar isso da fala aqui, eu não vou colocar de todo, né? Mateus 23. Na cadeira de Moisés estão os escribas e os fariseus. Isso Jesus falou a uma multidão, em Mateus 23. Todas essas coisas que vos disserem, observai, mas não procedais conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Então, ele está dizendo aqui que existem muitos, ou uma boa parte, né, de ensinos dos escribas e fariseus que eram úteis sim, que deveriam ser aceitos, porque era uma preocupação genuína com a interpretação bíblica, né? Um segundo ponto é que não há nenhuma passagem no chamado Antigo Testamento em que o Messias seria alguém que viria e diria assim: eu posso mudar tudo que eu quero do jeito que eu quero, porque a minha palavra vale. Não é característica do Messias. O Messias viria exaltar a lei, torná-la gloriosa, tornar a lei gloriosa. Então, quando se fala em verdadeiro sentido, não é simplesmente sair por aí anulando nada, né? Temos que ter essa noção. Por que os fariseus, vendo isso, disseram para ele que isso não era lícito? Porque eles tinham esse entendimento e não era do nada, né? Essa compreensão era porque nós temos lá nos livros escritos por Moisés, né? Ali na Torá, nós temos o ensinamento de que Deus dizia para o povo, quando ele concedeu ali para o povo, por exemplo, o maná, ele dizia para o povo ir colher o maná em dobro às sextas-feiras, no dia da preparação, para que aos sábados eles não tivessem colher. Ele falou: não vá colher ao sábado, né? Nos outros dias, eles não precisavam colher em dobro, não era nem para colher em dobro, né? Mas na sexta era obrigatório colher em dobro. Então os sacerdotes falaram: por que que eles estão indo nas searas em um sábado, né? Então a passagem ela diz: passou Jesus pelas searas, ou seja, não foi a intenção deles se prepararem para irem a uma seara ao sábado, né? Eles não estavam fazendo isso. Então, e passou pelas searas, Jesus tinha um ministério itinerante, né? Que ia de um lugar para o outro. Então, o que o texto dá a dizer é o seguinte: eles não tinham a intenção de ir nas searas, ficar colhendo metodicamente, eles simplesmente passaram por ali. E então, o que nós entendemos já de início é que Jesus não repreendeu os discípulos, eles estavam com fome, começaram a colher espigas e a comer.
Então Jesus fazia uma diferenciação entre o que ocorreu lá em que Deus dava seguramente a porção em dobro do maná para que cada um comesse, e o caso dos discípulos que no ministério itinerante com ele, às vezes encontravam pessoas bondosas que ajudavam com o alimento e às vezes não, às vezes simplesmente eles estavam ali há um bom tempo sem comer, eles não tinham provisão em dobro, como no caso do maná, eles não tinham condição, eles tinham um ministério itinerante, eles não tinham lugar para ficar, então eles não tinham simplesmente como armazenar as coisas, para comer no sábado. Então, esse provavelmente foi o contexto, não foi um contexto em que eles simplesmente estavam lá e, de propósito, deixaram de fazer as devidas provisões de alimento aos sábados e passaram ali na seara, né? Então, era mais ou menos esse o sentido, né? Obviamente, então, se eu estou no meu terreno, eu tenho de repente ali uma maçã, eu vou pegar e vou lavar e comer, está ali do meu lado. É diferente de eu ir lá, não me preparar na sexta-feira, ir lá, juntar um grupo de pessoas, ir num terreno para ficar colhendo e comendo. Então, essa é uma diferenciação que a gente tem que fazer. Se não fosse assim, o próprio Deus não veria problema algum em mandar o maná também aos sábados, né? Então, não era de todo, não era simplesmente uma coisa da cabeça deles, mas era uma forma de interpretar. Então, os fariseus, que dá a entender que os fariseus entendiam que isso também não isso não seria algo, uma exceção que justificasse colher no dia de sábado, colher no sentido de quê? Eles pegaram o suficiente para eles comerem, simplesmente isso. Não era ir lá colher para um monte de gente, nada disso. Nem colher, muito menos para receber, né? E aí Jesus diz o seguinte: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, comeu os pães da proposição, que não era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Então aqui é um ponto interessante que Jesus não poderia justificar um erro com outro. Ele não poderia dizer assim, Davi fez e não aconteceu nada, então... Ou assim, Davi fez e ninguém falou nada, né? Não aconteceu nada. Davi fez e ninguém falou nada, então qual é o problema deles fazer? Obviamente não se pode justificar um erro com o outro. Então, como validar isso que Jesus falou? Pelo menos até onde eu conheço, é, os pães da proposição, eles estavam lá e depois que passava o período em que em que os sacerdotes poderiam utilizá-los, eles retiravam para jogar fora. Ou seja, não servia mais para uso na proposição e eles basicamente iriam jogar fora, dar o fim lá estabelecido, né, para não ficar com aquilo. E aí Jesus está dizendo o seguinte: olha, você não vê o caso de Davi? Basicamente, Deus não se manifestou contra Davi, né? E era um caso excepcional em que Davi comeu os pães da proposição, né? Então ele estava falando ali possivelmente do contexto em que Davi estava no período de guerra, os soldados estavam com muita fome, possivelmente estavam muito desgastados, e aí ele viu aquele pão. É óbvio que assim poderia ter sido de outro jeito, poderia ter pego alimento de outro lugar, mas provavelmente o que a história dá a entender ali é que não foi apenas, não foi um mero ato de rebeldia de Davi, mas ele estava ali talvez distante, não tinha nenhum local para que eles pudessem se alimentar. E aí, em uma atitude excepcional, ele fez isso, né? Foi lá e pegou os pães que não era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Então Jesus conta essa história. Então, agora, ele conta essa história por quê, né? Então ele fala, o que ele está querendo justificar aqui, olha, existem situações excepcionais como essa, em que os soldados, por exemplo, pegaram os pães que já não iam ser utilizados, e aí, assim, não foi uma mera rebeldia e tal, mas e se a gente pegar, por exemplo, o caso de uma pessoa que estava ali perto da arca, né? Houve um balanço, ele pensou talvez que a arca fosse cair, tocou na arca e morreu, ou seja, não havia justificativa não havia exceção nesse caso, né? Então, era uma coisa que não era para ser feita. Então, existem coisas que
em que caberia uma exceção, é que pelo menos analisando o texto, há coisas em que teoricamente caberia exceção e coisas em que não caberia exceção. Aí nos restaria saber, um estudo mais apurado, que a gente não vai fazer nesse momento, qual seria a justificativa para essa exceção. Mas o que Jesus está defendendo aqui nesse ponto é que haviam situações excepcionais que não poderiam ocorrer à torta e à direita, porque, se fosse assim, Jesus estaria anulando a própria validade do livro de Daniel, em que Daniel se arrisca com os seus amigos para não comer coisas sacrificadas a ídolos, não comer coisas erradas. Posteriormente, seus amigos se arriscam a morrer para não dobrar os joelhos perante imagens, perante ídolos, né, vamos dizer assim, imagens, etc. E, e depois disso ainda, é estabelecido que ninguém poderia orar. E Daniel fez questão de orar e se arriscou também, foi até lançado na cova dos leões. Ele sabia que alguma coisa iria acontecer quando ele fez questão de orar, fez questão de fazer isso para que as pessoas percebessem que ele ia continuar adorando ao seu Deus. Então veja, não é simplesmente em qualquer situação eu posso ter algo que vai ser assim, etc. Então veja que nós temos uma série de coisas que nós precisamos pensar quando nós olhamos esse tipo de história, né? Essa é uma delas. Mas o que nós percebemos aqui é que Jesus está falando, olha, nesse caso em específico, né, eles estão fazendo algo é, que é muito menos drástico do que foi feito por Davi, e não houve punição a Davi. Né? O próprio Deus não falou nada que, a princípio, ele repreendesse o que Davi fez, né? Então é possível que ele tenha comparado ali essa história com a história da arca, exatamente. Mas que Jesus considerou isso. Ele falou, olha, então, o que ele está dizendo, ó, nesse caso aqui, assim como Davi estava numa situação extrema, soldados estivessem talvez a ponto ali de ter uma anemia crônica, de falecer devido ao desgaste da guerra, e isso justificou eles pegarem os pães que já iam ser jogados fora, não eram aqueles que teriam sido cozidos, por exemplo. Nesse caso com meus discípulos, nós não estamos numa situação em que nós estamos de propósito deixando de guardar provimentos, não. Nós não tivemos provimentos até o momento e passando pela seara nós simplesmente fomos lá, pegamos e comemos, o que é diferente da ação metódica em que Deus falou, olha, como eu vou prover para vocês no dia da preparação a, o alimento necessário, né? Então vocês não devem ir lá aos sábados. E também no dia a dia vocês vão preparar os seus alimentos no dia da preparação, né? Então, como Jesus estava ali em um local em que ele não estava na casa dele, possivelmente eles não tinham, eles dependiam de ajuda financeira das pessoas, possivelmente eles não tiveram condições de preparar o alimento ali na preparação, etc. Então, ou seja, Jesus está colocando uma situação excepcional e extrema que ocorreu com Davi, para falar da situação excepcional extrema que ele está passando. Ele não está dizendo que qualquer momento eu posso simplesmente deixar de me preparar na minha casa, sair por aí pegando as coisas para comer, comprando no mercado, por aí afora. E aí vem o segundo ponto. Ou não tendes lido na lei, e aí nós podemos pensar na lei no sentido amplo, não tendes lido nas escrituras, né, que era dividido em leis, profetas e escritos, ele pode se referir aos relatos da Torá, né? Ou simplesmente dizer assim o que seria mais de acordo aqui, dizer assim, você não sabe que pela própria lei, pelo que é própria, temos lido que aos sábados, conforme nós vemos nas histórias, os sacerdotes no templo, fazendo o serviço do templo, ele não está falando de sacerdote transgredindo o sábado, fazendo coisas erradas, não. Sacerdotes no templo. E o que os sacerdotes faziam no templo? Quando ele fala para ler na lei. Os sacerdotes tinham a obrigação de manter o templo funcionando para o sacrifício aos sábados. Isso era determinado por Deus. Então não era proibido ao sacerdote trabalhar aos sábados nesse aspecto de oferecer o sacrifício. Então o sacerdote não estava transgredindo o sábado, por óbvio. Por quê?
porque o próprio Deus havia ordenado aos sacerdotes fazerem isso. Então, para as outras pessoas, transgredir o sábado era fazer as atividades corriqueiras que eles faziam no dia a dia. Para os sacerdotes, transgredir o sábado era deixar de fazer algo que foi estabelecido por Deus para ser feito no dia de sábado. Então, fazer algo que é proibido no sábado, aos sábados, e deixar de fazer algo que é obrigatório fazer aos sábados, é transgressão. Isso é o que é estabelecido. E aí ele fala assim: os sacerdotes no templo, e é a tradição, violam o sábado e ficam sem culpa. Então veja, muitas vezes uma palavra só, tanto no hebraico como no grego, ela poderia ser usada para em mais de um contexto, né? Ele fala assim: os sacerdotes no templo fazem o que no sábado, aos sábados e ficam sem culpa. O que era não só permitido, mas obrigatório aos sacerdotes fazer o sábado e eles ficavam sem culpa. O trabalho que foi determinado por Deus. Então eles não estavam transgredindo o sábado, por óbvio, porque transgredir seria fazer algo que Deus estabeleceu que não poderia ser feito. E ao contrário, eles transgrediriam o sábado se eles deixassem de fazer o que Deus determinou que eles fizessem aos sábados. Então a melhor tradução aqui seria uma tradução idiomática. Não vê que os sacerdotes trabalham aos sábados. Ou seja, em que sentido eles violam o sábado? Eles não violam o mandamento do sábado, mas eles violam o descanso do sábado. Eles trabalham aos sábados. Por quê? Porque Deus determinou. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Você não vê que, inclusive, a lei determina que os sacerdotes precisam trabalhar aos sábados, no serviço do templo, que é preciso que haja uma quantidade ali de sacerdotes que dê conta de trabalhar. Haviam vários sacerdotes, haviam turnos e etc. Haviam turnos, né? Então não era o sacerdote, muitas vezes não ficava o dia inteiro o mesmo sacerdote ali, era por turnos. Mas ele fala, você não vê que é determinado por lei que o sacerdote tinha a obrigação de trabalhar ao sábado, e por isso eles ficam sem culpa? Ou seja, existem inclusive situações em que não se pode deixar de agir aos sábados. Então Jesus está dizendo, olha, esse é um caso excepcional que aconteceu assim como ocorreu com Davi, e outra, não é tudo que é proibido fazer ao sábado. Existem coisas que, inclusive, devem ser feitas aos sábados. E aí, então, ele fala: pois eu vos digo que está aqui quem é maior que o templo. Ele fala: olha, se para manter o templo humano e o sacrifício de animais se deve trabalhar aos sábados, eu sou, ele, no caso, maior que o templo, por quê? Que seria o sacrifício, que seria oferecido, etc. Ele fala: está aqui quem é maior que o templo. Agora, por que ele diz, está aqui quem é maior que o templo? Eu posso fazer o que eu quiser? Não, ele está dando elementos bíblicos que o favorecem na interpretação que ele está fornecendo. E aí, diante disso, ele fala assim: olha, está aqui quem é maior que o templo. Então, eu estou dizendo para vocês que eu sendo sacrifício, etc., eu estou mostrando para vocês qual é o melhor caminho, mas qual é o caminho dentro da Bíblia. Então, não foi uma mera carteirada que Jesus está dando aqui, olha, eu sou o Messias. Não. Ele fala coisas que levariam os sacerdotes a pensar não nos versos isolados, mas nas passagens, está citando eventos que fazem os fariseus e outros refletirem nos eventos. Aí ele diz isso: está aqui quem é maior que o templo. Então, ou seja, muito mais. Então, eu estou dizendo, eu estou mostrando para vocês que eu tenho conhecimento que é adequado, que vai levar vocês a uma compreensão mais aprofundada das Escrituras. Mas se vós soubesse o que significa misericórdia, quer e não sacrifício, não condenaria os inocentes. Obviamente, um fariseu, um estudioso das Escrituras, queria entender que Jesus estava dizendo que Deus não está falando que não é para deixar de sacrificar. Porque o sacrifício foi estabelecido por Deus, né? Então, o que Jesus está dizendo aqui, misericórdia quero e não apenas sacrifício. Seria o mais coerente aqui, considerando a forma de falar da época, que Jesus está dizendo assim, ó, misericórdia quero e não apenas sacrifício, e se referindo ali, por exemplo, ao fato de pessoas que estavam ao mesmo tempo fazendo o serviço do templo,
deixando de cumprir o que foi estabelecido por Deus na Torá, por exemplo. Então, obviamente, Jesus nem poderia dizer algo contrário ao que estava na Torá aqui, porque simplesmente teria se desqualificado como Messias. Então, esse seria o sentido que eu vejo como mais coerente aqui, né? Ou seja, Jesus dizendo, olha, é preciso ter em mente que a interpretação da Torá nos leva a momentos em que nós podemos agir assim, e tendo essa permissão, isso seria visto por Deus como um ato de misericórdia, não uma transgressão do mandamento. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor, e partindo dali chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para o acusar, interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? Então ele não estava dizendo assim, é lícito comprar no sábado, é lícito vender ao sábado, é lícito fazer qualquer trabalho braçal, qualquer obra, qualquer trabalho secular aos sábados. Não, ele estava falando de uma coisa no sentido espiritual. Ou seja, é lícito recorrer a Deus, que a cura, obviamente, a cura viria de quem? Deus, né? Então, pelo menos assim, entendi aqui no contexto que, ou seja, a não ser que ele, assim, depois a gente vai ver, né, que o que pode ter passado na mente deles, porque eles falavam que Jesus estava fazendo tudo pelo príncipe dos demônios, né? Então, é possível que eles estivessem entendendo assim: se Deus não autoriza a cura aos sábados, quem está fazendo esse homem curar aos sábados? Então, aí eles pensariam: ó, se o Eterno não está fazendo esse homem curar aos sábados, que é proibido curar aos sábados, então quem está fazendo isso é o inimigo. Eles poderiam ter usado isso como uma justificativa, porque eles falaram depois, né? Aí, eles perguntam se é lícito curar aos sábados. E aí Jesus responde para eles: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Ou seja, você vai pagar para ver, vai esperar para ver se ou seja, se ela cair numa cova, possivelmente ela pode se machucar, ela pode até morrer ali, ou ficar ali com uma sequela que, se não for cuidada, posteriormente ela vai falecer. Então, se nós fazemos isso para preservar uma ovelha, por que nós não faremos isso para preservar pessoas? Quanto mais vale um homem que ovelha, e por consequência, é lícito fazer bem nos sábados. Então Jesus está dizendo assim: olha, não há nenhuma proibição para aos sábados fazer serviços espirituais. Tanto que é inclusive obrigatório aos sacerdotes fazerem o seu serviço aos sábados. Por isso que eles trabalham aos sábados e ficam sem culpa. E aí, juntando isso com o que Jesus havia falado lá, ele está dizendo: se é lícito fazer trabalho espiritual aos sábados, como o próprio, não só lícito, como obrigatório aos sacerdotes fazerem serviços espirituais aos sábados. E se o que eu estou fazendo é um trabalho espiritual, eu estou curando, é um trabalho espiritual, assim como ensinar a Torá, assim como auxiliar pessoas em situações extremas, um auxílio voluntário, etc., em situações ali que. Então, o que Jesus está colocando é que, olha, tendo em vista o que eu já falei para vocês, o serviço espiritual não só é permitido, como em algumas situações ele é obrigatório ser feito aos sábados, e eu estou fazendo um trabalho espiritual, então isso é lícito fazer aos sábados. Isso é um bem. O trabalho espiritual é um bem. Então Jesus estava colocando isso, o lícito fazer bem aos sábados, em que contexto? O contexto de algo ou que não pode ser esperado, como o caso de uma ovelha cair numa cova, você não vai ficar esperando ali passar o sábado para ver como é que ela vai ficar, se ela vai morrer, se ela não vai, né? Então, e situações espirituais. São situações extremas em que você vai fazer um serviço voluntário que precisa ser feito, ou mesmo até um trabalho que precisa ser feito, como no caso dos sacerdotes, um trabalho que não pode ser interrompido, né? Que era obrigatório para eles fazerem, mas que era um trabalho espiritual. Então, é isso que nós podemos entender do texto. Então disse aquele homem: estende a tua mão, e ele estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Ou seja, mesmo Jesus argumentando isso, o que o texto dá a entender é que eles não quiseram assim, o que dá para entender é que eles não quiseram contra-argumentar. O texto está sugerindo que eles não tinham como contra-argumentar o que Jesus falou, eles não tinham
diante da forma com que Jesus construiu o argumento dele dentro dos eventos bíblicos, parece que eles não tinham como contra-argumentar, pelo menos não sem mostrar, inclusive, as fraquezas deles, o que dizia a respeito à obediência prática da lei, que Jesus questiona, né? Fala, olha, é, vocês até obedeçam o que eles ensinam, que tem muita coisa boa que eles ensinam, obviamente, obedeçam desde que esteja de acordo com a lei. Ou seja, nesse ponto, por exemplo, Jesus está dizendo, não é para obedecer o que os sacerdotes estão ensinando, porque nesse ponto eles estão ensinando errado, eles estão ensinando algo que não está de acordo com o contexto das escrituras. E aí, então, eles, por causa disso, eles queriam acabar com ele, né? Mas veja, formaram o conselho, mas dá a entender que eles formaram, pelo menos nesse contexto, eles formaram o conselho, mas a acusação não pôde seguir em frente, porque realmente foi entendido como uma questão interpretativa e que os argumentos de Jesus eram argumentos sólidos para validar o que eles estavam alegando, né? E Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões e ele curou a todas. Então, veja, Jesus, sabendo disso, sabendo do quê? Que eles estavam formando conselho para o matarem. Então, ele fez o quê? Bom, se eu continuar aqui, é possível que eles tentem forjar alguma coisa contra mim aqui, né? Fraudar alguma coisa para me prejudicar. Então, ele, sabendo disso, ele se retira dali e uma grande multidão o acompanhou. Quer dizer, a multidão, é lógico que o fato da multidão concordar com ele não faz com que ele seja correto. O que faz com que ele seja correto é o argumento bíblico que ele usou. Foi a construção bíblica que ele usou, que ele fez questão de usar. Mas a multidão concorda com ele, né? Segue, pelo menos uma parte considerável, e ele cura a todas essas pessoas. Então, basicamente é isso que eu entendo desse texto. Espero ter ajudado e procurei colocar aqui o mínimo possível da passagem para que nós tenhamos algum entendimento. E nesse ponto em específico eu usei outras referências que eu não, mesmo as que eu não li diretamente, mas eu li um pedaço de Mateus 23, só para mostrar aqui que como Jesus encarava uma boa parte do ensino dos fariseus, e citei eventos, né, da Torá que não estão aqui, como por exemplo, quando Jesus fala de ler na lei, né, eles iam, obviamente, enxergar tudo que era falado a respeito, inclusive a obrigatoriedade dos sacerdotes de trabalharem nesse dia. Espero que tenha ajudado. Convido para uma oração final. Pedimos a Deus que venha nos continuar a nos abençoar e nos auxiliar em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos e até o próximo estudo.